querido João, querida família do João, Sr. Dom Duarte, Dona Isabel, caríssimos oradores, caríssimas amigas e amigos. Uma palavra muito rápida, mas muito justa, para elogiar a iniciativa do Zé Maria e do António. Eu não sei como é que o Zé Maria e o António têm disponibilidade nos intervalos da resposta a todas as iniciativas de clivagem cultural na sociedade portuguesa, como é que ainda têm tempo para publicar livros. Mas têm, e gostam, são incansáveis. E depois, uma palavra para os apresentadores, excepcionais, e para esse vulto de editor, sempre disponível para a boa causa, que é o Henrique Mota. E aqui estamos numa casa, Padre Duarte da Cunha, em que não podia arrancar, já foi dito e foi bem dito, melhor do que arrancou hoje. Ora bom, quando foi colocada a questão do lançamento deste livro, pareceu-me evidente que tinha que estar cá a dois títulos diferentes. Tinha que estar cá como amigo fraternal do João e tinha que estar cá como Presidente da República. Podia estar só como amigo fraternal do João. O que é que isso quer dizer para os mais distraídos ou que não conhecem? Nós privamos muito intimamente desde 1960. Portanto, não há 50 anos, como eu digo na história que contei, mas há 58 anos. O João entrou para o Pedro Nunes, para o segundo ano. Eu estava lá desde o primeiro ano, ele entrou para o segundo, e desde então, ininterruptamente, até à saída da faculdade, vimos-nos todos os dias, não direi a todas as horas, mas a muitas horas do dia. Vivíamos a 20 números de porta, o que quer dizer muito poucos metros de distância. Muitas vezes ele almoçou, lanchou ou jantou em minha casa. Várias vezes eu jantei, ou lanchei, ou ceei, sei lá a que horas é que era, em casa dele. Conheci os irmãos, todos minúsculos, verdadeiramente minúsculos. Todos nós éramos minúsculos naquela ocasião e, portanto, vivemos em conjunto tudo que Portugal viveu de 1960 até praticamente 1974, dia a dia. E nesse percurso foram integrando amigos, ou já estavam integrados, ou tinham acabado de se integrar. Alguns escreveram, talvez o mais antigo de que eu me recordo, o João Amaral, mas outros nos acompanharam nesse percurso ininterrupto. E eu vinha a pensar, olhando para trás, o que é que foi a vida do João desde que eu o conheci até hoje. O João foi privilegiado, e foi privilegiado, nós que somos crentes por Deus, com um conjunto de talentos e de dons excepcional. Excepcional. E que não vou repetir porque todos conhecemos. Todos, mas não sei se ele não fica feliz por eu repeti-los. Se ele ainda continua a ser o João que sempre conhecemos, fica felicíssimo. Bom, e então, primeiro tem uma inteligência excepcional, mas podia ser só muito inteligente e não ser rapidíssimo, e é brilhantíssimo, e é com um coração riquíssimo que tem, com o que é mais raro, juntando uma cabeça invulgar e um coração invulgaríssimo, uma capacidade de decisão que só peca por excesso. E, portanto, como alguém aqui disse, ele é excessivo, mas é excessivo em tudo, portanto é coerente, é consistente. E é excessivamente inteligente, é excessivamente brilhante, é excessivamente empático, é excessivamente generoso, é excessivamente disponível, é excessivamente lutador por causas. Foi sempre assim. Portanto, às vezes um bocado cansativo, como imaginam. Bom, eu confesso que, já o disse várias vezes, vou repetir hoje,
Eu era tímido, ninguém acreditará, mas é verdade. Até conhecer o João Seabra. Mas era introvertido, era introspectivo. E com isso eu perdia todos os debates com ele. Chegava sempre tarde demais, onde ele chegava cedo demais. E portanto, tive de fazer uma reeducação penosa, que depois deu um excesso, admito. Depois deu um excesso, mas o responsável do excesso é o excesso do João. Aquilo que muitos me atribuem como responsabilidade é a responsabilidade de João. E desde os anos 60, portanto, anos 60, anos 70. Mas depois, privilegiado, ele teve uma família excepcional. Teve uns pais excepcionais. Excepcionais. E é justo que hoje se recorde isso aqui. Para quem pôde, dia a dia, ver o que era a capacidade de doação daqueles pais àqueles filhos, daqueles pais a todos os filhos que os rodeavam. E que no caso do pai António porque era um médico mesmo, de terreno, de todo o terreno, uma capacidade de doação que o fez ser, ele monárquico, secretário do Ministro da República, por acaso o Ministro também monárquico, bom, no domínio da saúde, no momento em que foi criada a pasta. Não havia. A pasta da saúde foi criada no final dos anos 50. Mas foram pais excepcionais. Eu testemunhei isso dia após dia. Portanto, ele foi privilegiado. Mas há muitos privilegiados que depois não colocam os seus talentos e os seus dons ao serviço de todos os demais. E o que foi único e tem sido único e vai ser único na longuíssima vida que ainda terá o nosso querido João Seabra, foi essa capacidade de doação aos outros. Eu estou de acordo com aquilo que disse, não fosse ele mestre, o João César das Neves, que o mérito não é só do João. E nós, crentes, sabemos, e eu confesso que além de crente providencialista, o que é uma forma muito intensa de ser crente, de facto, houve aí uma ajuda decisiva daquele outro que levou o João, com a colaboração do João, a ter a vida excepcional que tem tido. E depois eu perguntei-me, e o que é que há de importante nesta vida excepcional? Como foi excessivo em tudo, foi excepcional em tudo em que se meteu. Até era excepcional nos artigos, obrigou-me, eu, republicano inveterado, a comprar o Debate, órgão da causa monárquica, para ler os artigos que ele tinha com o João Amaral, de polémica política. Em tudo excepcional. Mas eu penso que ele foi sobretudo isto. Ele foi um grande pai para milhares de pessoas. Ao ler o livro, encontrei 2 ou 3 vezes essa ideia. O meu pai, ele foi um paizinho, para não dizer um pai às vezes rebarbativo, eficiente, drástico, radical nos meios utilizados, que iam do verbo, sempre desenvolto, até à firmeza das convicções verdadeiramente exercitada na ação. Ele foi um pai, era um paizinho já para nós, colegas, era um paizinho. Nos comentários, na aproximação, no conselho, na chamada de atenção, foi um pai. E depois foi um pai para sucessivas gerações. Aqui presentes, ou não presentes, mas representadas. Foi um pai como capelão da Católica, de inúmeros e inúmeros alunos e inúmeras alunas da Católica, mas também um pai dos pais encarregados de educação desses alunos. Foi um pai no seu munus sacerdotal, nas paróquias que percorreu, levando atrás de si grupos imensos, numa espécie de nomadismo religioso, que o acompanhava para onde ele fosse. E depois foi um pai ao ter um papel essencial e pioneiro no lançamento da Comunhão e Libertação em Portugal. Foi, porque ele vivia isso
como uma missão paternal. Paternal. Não quer dizer que não fosse fraternal ao mesmo tempo, mas nunca foi daqueles pais que gostam de fingir que são irmãos mais velhos para que os filhos se lhes afeiçoem. Não, ele era pai. Não era irmão mais velho, era pai. E esse é o lado, olhando para a leitura da vida dele, como quem o acompanhou há 58 anos, que senti que avultava. E agora entra o Presidente da República. E porquê é que entra o Presidente da República? Porque esse seu papel na vida marcou a comunidade que o envolveu. Marcou. Ele marcou na universidade. Porventura, mais do que a maior parte dos professores. Marcou a vida de centenas, não sei se de milhares de jovens. Marcou a vida de centenas, milhares de paroquianos. Marcou a vida de muitos e muitas que aqui estão, da Comunhão e Libertação, ou próximas. E mais do que isso, ao estar presente em todos estes papéis, em todas estas missões, em todas estas funções, ele foi um educador, está a ser um educador, continua a ser um educador na sociedade portuguesa. E num tempo difícil, porque quando nós tínhamos 12 anos, a sociedade portuguesa, mesmo a metropolitana, era não apenas estatisticamente, mas socialmente católica. Agora, a metropolitana pode ser estatisticamente católica, mas não é socialmente católica. Já não é. Os católicos somos uma minoria nas áreas, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, e porventura noutras áreas do país. Como já se revelou em alguns vereditos, entretanto, ocorridos. E por isso o munus do João Seabra teve um valor e tem um valor muito especial, que só fica bem ser reconhecido pelo Presidente da República em nome de todos os portugueses. Não apenas por uma razão de tradição, essa é-lhe muito cara. Porque ele no fundo tem muita tradicionalista. Mas teve um mérito de fazer a ponte entre a tradição e a inovação. A Comunhão e a Libertação é um exemplo disso. Mas não é apenas por uma questão histórica ou de tradição. É porque é importante numa sociedade que se diz constitucionalmente livre e plural, respeitar o florescimento das posições religiosas, das posições espirituais, das posições culturais. Todas, maioritárias ou minoritárias. E nas minoritárias até algumas que eram maioritárias e estão a ser cada vez mais minoritárias. O que não é razão para se deixar ter essas convicções. Antes, pelo contrário, é razão para as ter com mais força. E, portanto, nesse sentido, o apostolado do João foi um apostolado cada vez mais difícil ao longo do tempo. Era mais fácil nos anos 60, depois mais difícil nos anos 70, depois mais difícil nos anos 80, depois mais difícil nos anos 90 e mais difícil neste século. Mas é um apostolado do ponto de vista formativo, do ponto de vista educativo, essencial. E por isso, porque essencial, que tem de ser reconhecido pela comunidade como um todo. E só não é consumado o reconhecimento hoje, aqui, por uma razão muito simples. Porque eu quero que esteja connosco nessa altura o Sr. Dom Manuel Clemente, e se possível com os bispos auxiliares. Porque eu quero ter o prazer de ver
uma invasão de católicos no Palácio de Belém. Porque, além do mais, quer ter o prazer adicional de ver o Sr. Dom Duarte e a Dona Isabel e monárquicos no Palácio de Belém, para equilibrar o republicanismo do Presidente. E aí estaremos, espero que os que aqui estão hoje, se não mais, para podermos testemunhar o galardoar do João. Um galardoar de uma vida que continua, remoçada, como nós o ouvimos hoje, pela homilia e por toda a celebração. Remoçada. Lá estava o velho e nunca envelhecido João Seabra. Portanto, quero-vos a todos lá em Belém para essa homenagem. Que ele aceitará, eu sei, monárquico, mas aceitará, compungido, mas depois, como também gosta de ser reconhecido o seu mérito, dividido entre as suas convicções ancestrais e o realismo do reconhecimento coletivo, porque ele merece. Ele merece. Merece por ele e merece como exemplo. Nós precisamos desse exemplo na sociedade portuguesa. E é isso que eu queria dizer ao João Seabra. Obrigado.